Miguel, você já entrou em esquema ou não entrou em esquema? Já te ofereceram? Você já aceitou ou não aceitou? Em relação a revelar coisas ocultas das pessoas. Graças a Deus não. Te digo isso com a maior convicção do mundo. Já tive uma proposta. Me diga uma coisa, existe alguém aqui no nosso meio com o nome de Eugênio, sim ou não? Porque Deus está me dando ordem para entregar uma mensagem para o Eugênio. Deus manda eu falar algo. Deus está dizendo, fica com o teu coração em paz que eu estou no negócio. Ele falou assim, Senhor, até eu assinar, até chegar o tempo do cartório, eu quero ouvir uma resposta de Deus da minha vida. Porque se não for, eu não vou assinar. Que aqui esse profeta patético fica revelando nome, RG, CPF, o espírito de adivinhação. Isso é espírito de adivinhação. Isso não tem espírito de Deus, não. É espírito de adivinhação. Aí revela nome, RG, seu CPF é 36. Sim, pai. Parece que o pai tá assim, esqueci, meu filho. Deixa eu lembrar aqui qual que é. Sim, pai, esqueceu. Fala. 074-3328. É isso mesmo? É. Quem é Carlos Eduardo Correia? Aí, ó. Tá, e qual que é o propósito? Qual? É um show, cara. Galera, interessante, o que o pastor Mirim Miguel Oliveira vai falar nesse vídeo aqui é uma bomba. Vai abalar as estruturas gospel. Muita gente que não sabe a verdade. Fique até o final e você vai ver como é que anda aquilo que era para ser o Evangelho de Cristo. Antes de começar o vídeo, galera, é interessante dar uma olhadinha aí no recadinho da minha amiga Ludmila. Um trabalho sério, honesto, em que você pode ganhar dinheiro através da internet dentro da sua casa. Basta você ter disposição e internet e um celular e você pode fazer uma renda extra na sua casa. Confira o recadinho, é como eu digo, é um trabalho sério e honesto. Olha só, eu fiz mais de 3 mil reais em apenas 7 dias. E isso daqui só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, que foi através dela que eu larguei o meu emprego no shopping e hoje eu tenho liberdade de trabalhar em casa, ser minha própria chefe e tudo que eu preciso é do meu celular conectado à internet. E você também pode ter resultados como esses. Isso faz sentido para você? Me chama agora no link da descrição ou do comentário fixado que vai te direcionar para o meu WhatsApp e lá eu vou te mostrar como começar. Como fazer de 1.000 a 3 mil reais de renda extra aqui na internet. Te espero lá, me chama agora. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante, polêmico e triste vídeo aqui no canal Interessante, o teu canal preferido, falando mais uma vez aí desse mundo gospel que dá vontade de cuspir. É tanta tristeza, tanta bizarrice, tanta coisa nojenta que é por isso que o povo fala. No Tradecast, o pastor que se intitula Profeta, o profeta Mirim Miguel Oliveira, fizeram uma pergunta para ele bem estranha e ele foi e deu outra resposta que muita gente não queria ouvir. Vamos ver a pergunta e a resposta. Miguel, você já entrou em esquema ou não entrou em esquema? Já te ofereceram? Você já aceitou ou não aceitou? Em relação a revelar coisas ocultas das pessoas. Graças a Deus não. Te digo isso com a maior convicção do mundo. Já tive uma proposta. Um tempo atrás eu fui pregar e um pastor sentado em cima do altar, ele pegou o celular. Disse, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Pedro, eu digo pra você que eu ouvi a voz da carne, mas o Espírito Santo de Deus, e eu tô falando isso com temor, o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Como eu digo, meus amados e amadas, Santo Deus de misericórdia, um aplicativo em que mostra o CPF, o nome da pessoa, onde é que ela mora, o carro que ela tem, tudo. Não fica fácil assim profetizar? Não fica fácil assim dizer o que é que a pessoa está passando, onde é que ela mora e tudo, para
a pessoa chegar num ponto de chorar e dizer, oh, Deus está falando com minha vida. O que é que não fazem? E aí ele disse até que sentiu um desejo, né? A carne falou mais alto. Vamos ver. Você pensou em usar? Não, a carne, porque era algo diferente. E eu falei assim, Senhor, que agora? Mas Deus gritou na minha alma, você não precisa disso. Ok, só pra gente entender. Você falou a carne, mas a carne gritou pra você usar ou não? Eu não entendi. Então vamos lá. Pedro, eu te apresento algo novo. Agora, algo que você nunca viu. Ok. Te dá curiosidade. Sim. Foi o que eu senti na hora. Ah, você falou, deixa Mas, eu ver. Ok. te digo isso diante do Deus que está no céu. Eu recusei aquilo. Disse, pastor, obrigado, eu tô na palavra. E ele começou a revelar. Falou, Senhor, que beco que eu entrei. Cara, naquele dia eu preguei, acho que foi meia hora, não consegui terminar de pregar. Preguei, entreguei o microfone. Aí depois o pastor falou assim, Miguel, me perdoa, tá? Eu falei assim, não, pastor, fica em paz. E você acha que esse pastor usava, né? Sim, lógico. Se ele tava oferecendo o que ele usava. E ele é pastor até hoje? Até hoje. Igreja pequena ou grande? É razoável. Razoável? Não é muito grande nem muito pequena. Razoável. Tinha povo, viu? Tava lotada. E aí ele deu uma titubeada aí, falou que não, meu desejo da carne foi só curiosidade. Quase que ele tropeça nas palavras, mas ele acaba dizendo uma coisa terrível que existe nesse mundo gospel aí, esse mundo de pastores que estão aí no auge, que adivinham o CPF, adivinham tudo da pessoa, não sei pra que, né, adivinhar o CPF, mas eles sabem. Aliás, eu até sei, para que a pessoa entre, né, na comunhão deles, comunhão deles. Ora, se eu chegar no local, tiver todo cheio de problemas e a pessoa disser meu CPF, dizendo onde é que eu moro, qual é o meu nome, o que é que eu estou passando, muita gente vai pensar, isso é Deus falando na minha vida. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que fazem, outra maneira que eles fazem para enganar muita gente. Mas vamos ver aqui ele falando que hoje em dia o dom da profecia está muito desvalorizado porque existem os bandidos, os corruptos, os lobos. O dom da visão, da profecia e da revelação está sendo muito desacreditado, desculpa aqui, por causa desses pilantra, por causa desses vagabundos, por causa dessa raça, essa escória, esse povo sujo. Rasga. Que usa o altar de Deus para enganar o povo, enganar o altar, enganar pessoas. Pessoas que não vivem na dependência de Deus e precisam de meios, precisam de coisas para poder mover o seu povo, e as pessoas estão sendo enganadas. E eu oro a Deus de dia e de noite para que Deus abra os olhos dessas pessoas. Porque, como eu disse, o homem de Deus, ele não se conhece pela profecia só que ele entrega, mas também pelo caráter que ele tem, pela vida que ele tem e principalmente pela postura que ele tem diante das pessoas e dentro da sua casa. O problema é que tem pastores que hoje têm o mesmo problema de Naamã. Lá fora as pessoas olham assim, que pastor, que homem de Deus, que pessoa. Mas dentro da sua casa, a família dele vê a lepra que ele tem, vê a sujeira por trás da sua capa e da sua máscara que ele usa. Belas palavras que você falou. Belas palavras. Só que é o seguinte, se você, se você quer verdadeiramente servir a Deus, ser um profeta do Senhor, você está já pelo caminho errado, pregando na igreja, você com pouca idade. Aqui no Fuxico Gospel lá, o Oziel perguntou para ele, sobre por que ele está pregando, ele sendo jovem, que não tem nenhum pregador na Bíblia jovem, nenhuma criança pregando. Olha o que ele respondeu. Se Deus usou ora uma mula, por que Deus não pode usar uma criança de 12 anos, 14 anos, ou seja lá quantos anos ela tiver? Mas se o problema foi esse, eu vou para a Bíblia. Jesus com 12 anos, então chegando, pois, e visto Jesus na porta do templo, sentado, ensinando. Quem que ele estava ensinando? Era os da sinagoga, era quem tinha Bíblia. Ou seja, como
Como que uma criança de 12 anos está ensinando quem estuda 30, 40, 50 anos aqui de carreira bíblica, de Torá e por aí vai? Porque ele era a sabedoria estava nele. Como pegaram agora dizendo assim, você leu a Bíblia? Já li algumas vezes. Você leu a Bíblia toda? Não li, porque as poucas vezes que eu li a Bíblia já me dá respaldo de pregar a Bíblia. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, Samuel profetiza, ele é o único. Rei, não é rei não, juiz, profeta e sacerdote. Davi é rei. Só que Davi é autor de vários salmos da Bíblia Sagrada. Ou seja, eu estou trazendo para vocês aqui que hoje, Misael, as pessoas criaram esses grilos para poder pregar a palavra de Deus, que eu acho totalmente errado. Será que Jesus ensinou? Primeiramente vamos ler a palavra de Deus para depois a gente exortar. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Meus amados, aqui é o seguinte, o Senhor Jesus Cristo, criança, estava lá no templo, ouvindo os ensinamentos e fazendo indagações. Quando eles respondiam, é claro que eles davam mais perguntas. Sabe aqueles meninos que insistem, pergunta? E aí, quando eles voltavam a pergunta para ele, ele dizia, meu entendimento é esse. Mas lá ele estava como uma pessoa que estava aprendendo, estava perguntando, ouvindo. Ele não estava querendo tomar o lugar do sacerdote. Ele esperou o tempo. Com 30 anos foi que ele começou a pregar. Por que ele não pregou com 18, com 20? Por que ele não pregou antes? Sabe por quê? A Bíblia responde. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler quais são os requisitos para um pastor, um pregador, um bispo, um diácono. Quais são os requisitos que eles têm que ter? Vamos ler. Esta é uma palavra fiel. Já começa dizendo que essa palavra aqui é fiel em Deus. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado é a pessoa desejar ser pastor, ser diácono, ser bispo, alguma coisa. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, tem que ser casado, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, não pode ter ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Olha, tem que ser pai de filhos. Será que uma criança tem filhos? Com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tem que ter conhecimento dos que estão de fora da igreja, para poder não cair em afronta. Tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria sobre as coisas do mundo que está acontecendo. Da mesma sorte, os diáconos, se quiser ser diácono, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, também não pode ter ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Olha, tem que ter esposa e elas têm que ser sóbrias, honestas. Os diáconos, até os diáconos, sejam marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. É a palavra de Deus, ou eu estou falando, tem que ser casado, marido de uma só mulher. Será que pode ser 14 anos, 16 anos, 13 anos, 12 anos? Jesus Cristo esperou. Aí fala, não, Davi era novo. Davi não andou pregando, não. Tinha os sacerdotes para isso.
Tinha os sacerdotes no tempo de Davi. Salomão, que ele falou também de pessoas novas. Salomão era novo. Salomão não pediu para Deus, me dá um dom de pregar. Não, Senhor, ele pediu foi sabedoria para poder reger a nação. Então, criança, mulheres, você está dizendo que tem que ser homem, casado que domine sua casa. Mulheres, crianças, não foi dado, não, pela palavra de Deus, à luz da Bíblia, não foi dado esse direito de pregar lá na frente. Pode evangelizar, até profetizar. Jorge Biraci, você acredita nessas profecias? Eu acredito em profecias, sim. Já aconteceu comigo várias vezes. Certa vez eu estava numa cidade aí, e eu estava atendendo a palavra de Deus, de repente veio um irmão de lá para cá, na mesma hora meu olho foi nele, até ele sentar. Quando ele sentou, Deus passou para ele. Olha, eu pedi um sinal assim. Deus manda te dizer isso. Pronto, meu irmão. Não precisa. É isso aí que já acaba. Deus, o Espírito Santo não é de molecagem. O Espírito Santo não é de palhaçada. O Espírito Santo não é de brincadeira. Ele faz as coisas com ordem e decência. Foi passado? Passei. E não aconteceu comigo uma vez, não. Aconteceu foi várias vezes. De repente Deus me tomar e passar. E aconteceu. Depois eu ficar, meu Deus, porque eu falei aquilo. Mas graças a Deus até hoje, tudo que foi falado nessa boca através de Deus aconteceu. Agora, nesse estilo aqui, o Senhor está falando para mim aqui agora que o diabo estava com um plano de tirar a vida de um rapaz. O nome desse rapaz é João Paulo. Ele é filho de uma mulher por nome de Paloma. Aí canta lá pra... Cadê o Glória? Cadê o Glória? Quem é João Paulo? Meu primo. É quem? Meu primo. Quem é Paloma? Minha tia. Bate palma da glória! Cadê as palmas? Cadê o Glória? Aí eu revelo seu CPF. Pra quê? Eu vou tirar seu nome do SPC? Vou limpar seu nome? Não vou. Se quer ver aquela igreja deles esvaziar, manda ele abrir a Bíblia e pregar. Vai esvaziar rapidinho? Não, um culto cheio, porque os caras não vão saber. No próximo culto tem ninguém. Não tem. O pessoal só quer revelação. Então, você não vai revelar? Não, então você não presta pra nós. Porque presta pra essa gente só quem revela. Mas esses caras têm membro? Não. Eles têm uma clientela. Uma galera que vai lá prestigiar eles. Meus irmãos, pra que isso? Pra que isso? E dá glória, e bate palma pra quem? Pra ele mesmo? Ou pra profecia? E uma gritaria, Meus irmãos, no meu entendimento, tempo que eu sirvo a Cristo, não é de Deus isso aí. No meu entendimento, não, à luz da palavra de Deus, não é do Senhor. E muitos sabem como é que fazem, que eu já vi vídeos aí falando, não deu para colocar aqui não, porque ia ficar grande demais. Sabe como é que fazem? O pastor chega e diz assim, fulano, tu vem para cá tal dia? Tá. Aí eles procuram as pessoas mais ricas. Aí o pastor vai, pega tudo, aí dá pro outro. O outro nunca apareceu por lá, olha, fulano de tal, é o mais, tem dinheiro e tal. Na hora o pastor tá lá. Aí, Deus está me revelando, Deus está me revelando aqui, fulano de tal, Dona Francisca Maria não sei de que aí, Moraes. Ela tá por aqui, tô aqui, eu tô aqui. Deus manda te dizer isso, tu tava com a causa. É claro, o pastor conhece as causas. Conhece. Já deu passou toda a ficha para ele, aí ele vai, prega e a pessoa se derrama. Meus irmãos, saiam disso, procure o Evangelho de Cristo, na simplicidade, no amor, essas palhaçadas de tututu, tatatá. Meus irmãos, provem o Evangelho, saia desses buracos, que cada vez você afunda mais. Procure a simplicidade. Se não tiver revelação eu não vou. Pô, vai procurar uma pessoa que é divina, tem espírito de adivinhação. Lembra que aquela mulher do espírito de adivinhação estava atrás de Paulo para cima e para baixo e dava dinheiro para os seus... Foi o que Paulo fez.
Chegou e apontou o dedo, ó, sai dela. E os espíritos foram embora. E os patrões dela prenderam eles lá porque perderam a grana. E hoje em dia as igrejas estão assim, atrás. E os éguas estão doidos para dar esse dinheiro para essas pessoas. Mas ainda existe igreja de Deus na terra. E ainda existem pessoas que pregam verdadeiramente. E se você quiser servir a Deus, ajude essas igrejinhas simples. Procure saber quem é a pessoa. Procure saber os frutos. Aí você vai conhecer quem é a árvore. Se você puder ajudar, ajude. Ajude o pobre. Ajude os pregadores dessas igrejinhas bem simples. Essas pessoas que são conservadores, que são tradicionais na igreja, que não andam com palhaçada. Ajude, tem muitos deles que estão precisando. Tem muita igrejinha que não tem nada aí, mas tem a palavra de Deus, tem convicção do Evangelho, tem a fé no Cristo Jesus. Tá bom, meus amados? É uma tristeza, né? Aplicativo que mostra CPF, mostra tudo que a pessoa tem para enganar. Mas um dia vão pagar na presença de Deus. Um dia pagarão, queira ou não queira, pode correr. Para um lado para o outro, pode espernear. E outra coisa, cuidado nessas brincadeiras, não blasfemar contra o Espírito Santo. Porque se blasfemar, meu amigo, pode pular o que for para lá e para cá, tentar se arrepender, porque Deus, ó, travou a mente, nunca mais se arrepende. Não tem mais perdão. Se blasfemar contra o Espírito, aí não tem mais perdão. Aí vai procurar quem? Tá bom? Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te conduza no caminho certo. É estreito, é difícil servir a Cristo, é difícil, mas não é impossível, porque Ele mesmo deu exemplo. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Galera, interessante, se você gostou do vídeo, não deixe de assistir mais. Dá uma clicadinha aqui para você ver mais conteúdos aqui do teu canal preferido. Deus abençoe a todos. Valeu!